Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais um projeto Iniciação. E estamos aí ao vivo para mais um programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu caro irmão Gilberto Catira, meu caro irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos aqueles que estão presentes aqui para mais uma reunião nossa, que é denominada Projeto Iniciação, através do canal Conexão 3005, né? Todos os sábados, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base do nosso encontro é sempre duas grandes bases principais: os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, da Teosofia, e os ensinamentos do nosso amado mestre, professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E, claro, todos esses conhecimentos abrangem assuntos vinculados para nós através das hierarquias superiores, né? Através dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. A outra finalidade importantíssima do nosso trabalho aqui, projeto de iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que nós estamos vivenciando, nós, toda a humanidade, né? Nesse início do século XXI e início da era de Aquário. Então, isso é muito importante. Para seguir justamente desenvolver um projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. E essa escola iniciática tem que necessariamente e rigidamente seguir os padrões da ciência iniciada das idades. A pessoa pode escolher a escola que quiser, mas nós sugerimos, seguindo a nossa linha, nós sugerimos que a pessoa faça a sua filiação na Sociedade Brasileira de Eubiose, faça seus cursos de iniciação justamente aí. Como é que a pessoa pode fazer para iniciar esse processo? É simples, é assim, entra no Google, lá vai encontrar o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. No site, ela vai encontrar o endereço, a indicação de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, lá ela vai encontrar o endereço, o e-mail, o telefone, etc. Aí é só ligar, entrar em contato, né, de forma que mais preferir, e verificar qual é o caminho que ela tem que seguir para fazer essa aproximação com a eubiose. É claro que a pessoa tem que, de preferência, deve escolher um departamento que esteja na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Ou então, existe uma outra possibilidade dela fazer o processo de desenvolvimento inicial através do EAD, que é chamado ensino à distância. Então, tudo isso é resolvido através desse contato do pretendente à iniciação com o departamento específico da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar o nosso trabalho, né? Que é justamente fazer estudos a respeito da teosofia, da eubiose e, especificamente, desenvolver o nosso estudo a respeito da antropogênese, especificamente, né? A criação das raças-mãe e assim por diante. Então, inicialmente, nós vamos fazer alguns comentários pertinentes ao conhecimento iniciático, que é justamente para ir dando a base, né? A base necessária para esse entendimento superior, né? Vamos falar inicialmente aqui a respeito do Espírito Santo. Espírito Santo, que tanto se fala, né? É a terceira pessoa da trindade teológica, né? A energia Shakti feminina, a essência das três pessoas. Porém, o Espírito Santo dos primitivos cristãos era a divina sabedoria feminina. Entre os gnósticos, era também a divina sabedoria, ou Sofia, que é a mãe divina, né? Seu símbolo entre os cristãos modernos é uma pomba, é isso?
Porém, se dermos crédito ao que afirma um determinado estudioso chamado Draper, em seu desenvolvimento intelectual da Europa, os cruzados, liderados por Pedro o Ermitão, levavam à frente do seu exército o Espírito Santo, na forma de um anjo branco acompanhado de um bode. E nos Atos dos Apóstolos é representado sob a forma de língua de fogo. É o anima mundi dos cristãos. Corresponde ao planeta Vênus da trindade astronômica, composta do Sol, o Pai, Mercúrio, o Filho, e Vênus, o Espírito Santo. Então, inclusive no Brasil é muito comum a festa do Divino Espírito Santo, né? A festa do Divino Espírito Santo, que foi criado em Portugal, né? Pela Rainha Isabel, a Santa Isabel, né? A Rainha Santa Isabel, ela criou 1200 e tanto, né? Na nossa era, né? Ela criou a festa do Espírito Santo. Depois essa festa se expandiu por todas as possessões portuguesas e no Brasil se fixou, né? De maneira bastante ampla, veio de longe, né? E de outros lugares de onde dominava o Império, Portugal, né? E chegou aqui e instalou-se definitivamente no Brasil, né? Então, até hoje a gente vê a festa do Divino Espírito Santo. Aliás, qualquer hora nós vamos falar sobre esse assunto, né? Então, vamos entrar em detalhes a respeito da festa do Divino Espírito Santo que nós temos aqui no Brasil de forma bastante evidente. Então, o Espírito Santo, na verdade, é a mãe divina, né? Inclusive, é tido nos conhecimentos católicos que Jesus foi concebido pelo Divino Espírito Santo. Isso é dito na Igreja Católica, que Jesus foi concebido pelo Divino Espírito Santo. Ou seja, nós podemos dizer que é um avatar de Vishnu, né? É um avatar de Vishnu, né? Então, é um avatar do segundo trono, né? É um avatar do segundo trono, né? Então aí nós temos então, essa definição do Espírito Santo. Vamos ver agora alguma coisa sobre espíritos planetários ou deuses planetários, né? Primitivamente eram os regentes ou governadores dos planetas. Nossa Terra tem sua hierarquia de espíritos planetários terrestres, desde o plano mais elevado até o mais inferior, como até em qualquer outro corpo celeste. No ocultismo, contudo, o termo espírito planetário geralmente é aplicado apenas às 7 hierarquias mais elevadas, correspondentes aos arcanjos dos cristãos. Todos esses passaram por uma etapa de evolução correspondente à humanidade terrestre, em outros mundos, em ciclos remotos. Nossa Terra, que ainda está apenas em sua 4ª ronda, é muito jovem ainda para ter produzido espíritos planetários elevados. O supremo espírito planetário, que rege um globo qualquer, é, na realidade, o Deus pessoal daquele planeta. E é verdadeiramente muito maior sua providência diretriz do que a contraditória divindade infinita pessoal do clero romano. Então, vamos ver que esses espíritos planetários são seres de elevada condição hierárquica, né? Que já passaram por toda a experiência em diversos planetas, em diversos planos, mundos, né? E elevaram-se justamente a esse nível de hierarquias espirituais, né? Os Jian-Chohans, os Mahashohans, etc., né? São seres de elevada hierarquia e que dão suporte para a nossa evolução humana justamente na face da Terra. Então, isso é muito importante, esse entendimento dessa questão, né? Aí temos, então, essa definição do espiritualismo, né? Bem, a definição do espiritualismo. Na filosofia, espiritualismo é o estado ou condição da mente oposto ao materialismo, ou uma concepção material das coisas. A teosofia, doutrina que ensina que tudo que existe é animado ou informado pela alma ou espírito universal e que nenhum só átomo em nosso universo pode existir fora desse princípio onipresente, é puro espiritualismo. Então,
pela essa noção do espiritualismo, nós vemos que tudo que existe no universo é projeção da divindade, do eterno, né? A menor partícula, por menor que seja, uma partícula subatômica muito pequenininha, ela tem a unidade em si. Tudo tem a unidade em si. Todas as partículas, menores partículas do universo têm a unidade em si. Isso nos indica que o imanifestado produz o manifestado, né? Mas nessa descida projetiva, arquetipal que o manifestado produz em direção dos mundos mais densos, né? Ocorre a diversidade, né? A formação de muitas coisas, mas a unidade ela não se divide, ou seja, Deus não se divide, tudo se mantém uno. Então, quando a gente diz que Deus forma dois, na verdade ele forma duas unidades. O Deus não se divide, se mantém uno e se mantém na unidade dentro de nós mesmos também, né? Por isso que Jesus, o Cristo, em João 10, ele nos informou o seguinte: vós sois deuses. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? É claro que, quando nós falamos em espiritualismo, nós entendemos também a questão da matéria e espírito. Isso é muito importante, né? Esse entendimento, né? Mas matéria, pelo sentido religioso, desde eras muito remotas, né? Nas linhas religiosas, é tido e divulgado que matéria pertence ao mundo negativo, né? Ao mundo das sombras, né? E o espírito pertence ao mundo de Deus. Então, matéria é coisa do demônio. Isso é uma imagem dita pela religião dogmática, né? Que matéria é uma coisa do demônio e espírito é uma coisa de Deus. Não é verdade, não é verdade. Tanto matéria e espírito são coisas divinas. A matéria é divina, contém a divindade. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também importante no espiritualismo é que nas correntes religiosas, e até mesmo nas correntes que seguem uma tendência espiritualista, é divulgado o fato de que existe uma luta entre bem e mal. Veja bem, sempre tem essa notícia, né? Essa base de entendimento que o bem luta contra o mal. Veja bem, olha só, vamos entender isso? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou o seguinte, que nós devemos entender a polaridade. Então, ele nos diz que quem entende a polaridade entende tudo. Então, na verdade, no universo não existe basicamente uma luta entre o bem e o mal. Não é isso. Não é assim, o bem está sempre lutando contra o mal. Não, não é isso. A divindade, ela está fora da polaridade. Acima, na divindade, a polaridade está em equilíbrio, né? A polaridade existe no mundo manifestado. Então, o que existe, na verdade, não é uma luta do bem contra o mal, na verdade. Ou seja, o bem, que nós chamamos, no nosso entendimento, ele fornece entendimento e bases para que o mal se transforme. Veja bem. Então, a pessoa diz assim, o bem sempre vence. Nós falamos assim, o bem sempre vence, mas não significa que o bem vence o mal, simplesmente de uma forma guerreira, acirrada. Não, não é assim. O bem vence o mal, mas da seguinte maneira: o bem fornece elementos e bases para que o mal se transforme, as sombras se transformem. É o processo da iniciação, do autoconhecimento. Então, o principal objetivo do bem não é vencer o mal. Veja bem, não é vencer o mal. O principal objetivo do bem não é vencer o mal, mas sim dar bases, dar instrumentação para aquilo que a gente chama de mal ou ignorância tenha a condição de se transformar, a si mesmo, seguir o caminho do autoconhecimento e tornar-se iluminado. Então, a vitória do bem é essa, é fazer com que as sombras se iluminem. Isso é o problema, essa é a questão fundamental. Isso aí está baseado exatamente
naquilo que nós chamamos do amor e do perdão, como Jesus afirmou, né? Jesus afirmou. Aliás, é muito difícil a gente entender essa questão que Jesus falava, né? Realmente é necessário termos uma abertura para o nosso entendimento superior, de adepto ou de uma consciência super-humana, para entender o que Jesus falava, né? Jesus dizia: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a face esquerda para ele também, né? Jesus dizia assim: ame os seus inimigos. Uma coisa, é difícil da gente entender isso, né? Ame os seus inimigos. Jesus dizia: ama aqueles que vos perseguem. Isso, na verdade, é a base do amor universal, do amor e do perdão. Essa é a base que nós podemos entender do bem universal. O bem. Então, o bem trabalha para produzir a evolução do universo sempre. Ou seja, transformar aquilo que é sombra em fatores, consciências iluminadas. A vitória do bem, então, é transformar, produzir aquilo que é sombrio em consciências iluminadas. Isso é muito importante, esse entendimento, e justifica justamente aquele ensinamento que o nosso mestre nos deu, que eu já acabei de falar, né? Que quem entende a polaridade entende tudo, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, baseado nesse fato, né? Baseado nesses fatos todos que nós estamos aqui abordando, nós vemos que o eterno, né? O próprio eterno, né? Significa eternidade, né? É muito difícil para nós entendermos o que é eternidade, né? Porque isso sai fora do nosso campo de entendimento do tempo, né? Nós vivemos nessa linha de passado, presente e futuro. Essa é a nossa linha de entendimento como ser humano. Mas a eternidade, ela vai além desse entendimento de passado, presente e futuro. Então, isso é muito importante. Todos aqueles que estão a caminho do seu projeto de iniciação, da sua iluminação, tentar já entender esse fato de maneira bastante profunda, né? Então, aí tem esse tema da eternidade, né? Abusou-se lamentavelmente dessa palavra eternidade, e em um grande número de casos esse termo é aplicado de maneira bastante incorreta. Então, a eternidade é aplicada de maneira incorreta. Na maioria das vezes, a eternidade é apenas relativa e expressa um vastíssimo período de tempo interminável em comparação com a brevidade de nossa existência terrena, e que parece infinito, porque nossa inteligência limitada não pode fazer ideia de sua longa duração. A palavra eternidade, com a qual os teólogos cristãos interpretam a expressão para todos sempre, não existe na língua hebraica. Não é isso? Olam, diz um estudioso Leclerc, significa um tempo cujo princípio, o fim, é desconhecido. Não expressa duração infinita. É a expressão para sempre do Antigo Testamento. Isso significa apenas longo tempo. Isso. Também nos Puranas, a palavra eternidade não é empregada no sentido cristão, uma vez que está claramente expresso que os termos eternidade e imortalidade significam apenas a existência até o fim de um kalpa, um ciclo evolutivo, né? Na maior parte das vezes, a palavra eternidade deve ser substituída por oeon, o evo. A eternidade pode ser substituída por esses dois termos, eon ou evo, no sentido de período de tempo aparentemente interminável. Nem mesmo ao nirvana pode-se aplicar tal palavra, visto que, acima de tão glorioso estado, há outros superiores, como Paranirvana, que também visto que acima de visto também tem seu limite na eternidade absoluta, né? Na doutrina secreta faz-se menção das eternidades, entendendo por eternidade
a sétima parte de uma idade de Brahma, ou Mahakalpa, equivalente à enorme cifra de muitos bilhões de anos solares. Só se pode chamar de eterno aquilo que nunca teve princípio e nunca terá fim. Esse é o sentido do eterno, né? Da suprema consciência, se é que não podemos chamar de consciência. O eterno, então, é aquilo que nunca teve princípio e nunca terá fim. O símbolo da eternidade é uma serpente encurvada, formando um círculo, mordendo a sua própria cauda. Então, desde o Antigo Egito, desde a Antiguidade, justamente a eternidade é simbolizada como uma serpente mordendo a sua própria cauda. Então, ela fecha um ciclo, né? Fecha-se um ciclo. Então, isso aí, a noção de eternidade. Isso é muito importante. Então, todas essas questões, né? Essas questões é muito importante para o entendimento. É claro que tudo isso nós estamos falando sobre o eterno, a eternidade, nos leva a um trabalho de entendimento daquilo do eu superior ou supremo, né? A suprema divindade, né? O que é o eu superior, o eu supremo, né? Isso também é importante a gente fazer considerações a esse respeito. Então vamos falar o seguinte: o eu superior ou supremo, o supremo espírito divino que exerce sua influência protetora sobre o homem. Então, o supremo espírito divino é aquele que exerce sua influência protetora sobre o homem, né? A coroa da tríade espiritual superior do homem. Então, a coroa da tríade superior no homem. O eu superior é o Atman. O eu superior é o Atman. É isso? O raio inseparável do eu uno e universal. É o Deus que está acima, antes do que dentro de nós. Feliz é o homem que consegue saturar dele o seu ego interno, conforme a chave da teosofia de Blavatsky, né? Foi dito isso, né? Feliz é o homem que consegue saturar dele o seu ego interno. A ideia que o homem, em seu eu interior, é uno com o eu do universo, o eu sou aquele, impregna tanto e tão profundamente todo o pensamento hindu, que com frequência o homem é designado como a cidade divina de Brahma. Olha, a cidade divina de Brahma. A cidade de 9 portas. Deus que mora na cavidade do seu coração. No Mandu Upanishad, o eu descrito como condicionado pelo corpo físico, pelo corpo sutil e pelo corpo mental, se elevando depois de acima de todos eles, no único sem dualidade, conforme nos explica Anne Besant na sua Sabedoria Antiga, seu livro, né? Na Sabedoria Antiga. Então a gente vê aí uma profundidade de entendimentos, né, a respeito dessa questão toda, né, que nós podemos entender, né, a respeito dessa questão. É claro que tudo isso aí que nós estamos nos referindo, né, a respeito do Espírito Santo, dos espíritos planetários, do espiritualismo, da eternidade, do eu superior ou supremo, está ligado com a noção de evolução. Ligado com a noção de evolução. Então, é muito importante esse entendimento de evolução. Como nós já vimos, né? Acabamos de ver, né? Esse conceito, né? Que não existe um bem lutando contra o mal. Nós, na nossa mente humana, nós às vezes projetamos uma ideia de que o universo se baseia assim, é o bem lutando contra o mal. Não é verdade. O bem, que é projeção da divindade, ele não luta contra o mal. Ele trabalha e projeta ideias e arquétipos para que aquilo que nós chamamos mal, ou as sombras, tenha possibilidade de atingir a sua iluminação. Então, a vitória do bem é fazer com que o mal se ilumine. Vamos repetir? A vitória do bem é fazer com que o mal se ilumine. Então, isso aí chama-se evolução. É um processo de evolução. E só se faz, então, esse processo através do amor e do perdão, conforme os nossos mestres sempre ensinam, principalmente o nosso grande mestre Jesus, o Cristo, né? A evolução, então, retornando a esse ponto, essa conceituação,
é o desenvolvimento de ordens superiores de animais partindo de outras ordens inferiores, conforme a ciência acadêmica, né? Como se disse em Isis Sem Véu, que é uma obra de Blavatsky, Isis Sem Véu, são 4 volumes, 4 livros maravilhosos que todos devem ler, né? Isis Sem Véu. Então, conforme Isis Sem Véu, HPB disse o seguinte: a ciência moderna só se ocupa com uma evolução física parcial, evitando prudentemente o ignorante a mais elevada, ou seja, a espiritual, o que obrigaria nossos contemporâneos a confessar sua inferioridade em relação aos antigos filósofos e psicólogos. Os sábios antigos, remontando-se ao incognoscível, tomavam como ponto de partida a primeira manifestação do invisível, do inevitável, e por um raciocínio puramente lógico, desde ser criador necessário e absoluto, o demiurgo do universo, o demiurgo, ou seja, o criador de tudo, né? A evolução começa entre eles desde o espírito puro, o qual, descendo mais e mais e mais, adquiriu finalmente uma forma visível e compreensível e chegou a se converter em matéria. É isso. Chegando a este ponto, especulam pelo método de Darwin, porém partindo-se de uma base mais ampla e compreensível. É claro que existe uma diferença de noção de evolução darwinista e a evolução contida nos ensinamentos da ciência iniciada das idades, né? A evolução darwinista dá um foco na evolução no mundo físico denso. Todos os seres vivos entram no processo evolutivo através dos entrechoques existentes entre os seres vivos, né? De tal maneira que o Darwin nos afirmou uma lei importante, que quem vence, quem sobrevive, vamos dizer assim, quem sobrevive nesse choque não é o mais forte, mas é o mais adaptável. Aquele que se adapta melhor às mudanças, ele sobrevive. Então, não é necessariamente o mais forte. Mas isso tudo nos leva a um entendimento que Darwin, esse processo de entendimento que Darwin lançou, também é um método ainda não totalmente desenvolvido. Está no início esse desenvolvimento, né? A evolução é muito mais do que isso. E, basicamente, a evolução não é como a hipótese darwinista afirma, que a evolução procede do entrechoque entre as forças animais existentes na face da Terra. Não, não é assim. A evolução é resultado de uma projeção de arquétipos provindos do eterno. A evolução é produzida pelas consciências superiores, do qual o eterno é o ponto de origem. Então, tudo que acontece é projeção de arquétipos. Os arquétipos vão se projetando e vão determinando o processo da evolução, inclusive o próprio DNA. Quando Darwin formulou a sua hipótese da evolução, depois ele provou cientificamente, ele provou por uma série de fatos importantes a essência da sua hipótese e teoria, não é isso? A evolução, naquele tempo não se conhecia ainda o DNA, né? O DNA o conhecimento foi desenvolvido no século XX, a partir dos anos 50, né? 1956, 57, conseguiu-se ter uma ideia do DNA. Então, isso não era conhecido naquela época, né? Foi conhecido recentemente. Mas, mesmo assim, conhecendo o DNA, nós sabemos, pela teoria iniciática, pela ciência iniciática, que o próprio DNA é decorrente de uma projeção superior, de um arquétipo. O DNA, no plano humano, ele não se transforma apenas pela interação orgânica entre os seres vivos, não. O DNA se produz através da projeção divina. O DNA é fruto de projeção de um arquétipo que se projeta no plano divino, né? Tanto que o DNA é composto por uma dupla hélice, né? Nós temos duas cadeias, sequências de seres de bases nitrogenadas, né? De bases nitrogenadas que se enroscam em forma de hélice. Mas existe atualmente ideias de que
esse DNA, na verdade, na forma de arquétipo, se compõe de 12 fileiras de bases nitrogenadas, outras bases, se enrolando no sentido universalista, né? Constituindo, então, a noção do DNA. Mas isso são fatos ainda muito precoces para que a ciência abranja, né? Então, é necessário então, que a ciência avance muito e faça uma ligação da consciência dos cientistas com a metodologia iniciática para atingir esses conhecimentos profundos, né? Chegando-se a esse ponto de entendimento, especulam os cientistas pelo método de Darwin, porém partindo de uma base mais ampla e compreensível. Toda evolução consiste numa vida que se desenvolve passando de uma forma para outra e armazenando em si mesmo as experiências que adquire através de tais formas. Conforme Annie Besant, dito aqui, uma indicação da própria Blavatsky, né? Annie Besant, em Sabedoria, no seu livro Sabedoria Antiga. Então, isso aqui é muito importante, esse entendimento todo a respeito da evolução, o processo da projeção do arquetipal, né, para o mundo denso, né? É como se diz na eubiose, né? A base do ensinamento da eubiose é desce vida energia e sobe vida consciência. E o nosso mestre diz, a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Repetindo, a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a inteligência ela não provém. A inteligência não é fruto de processos orgânicos, não é isso? Do desenvolvimento do cérebro, do desenvolvimento dos neurônios, do sistema nervoso central e periférico. Não é somente isso, né? O cérebro e o sistema nervoso é apenas um veículo para que isso se ocorra na parte fenomenal física densa. Mas a inteligência vem justamente de planos superiores. É isso que distingue, então, um ser humano de um animal que não tem inteligência, porque não recebeu ainda a capacidade do discernimento que foi dado a partir de meados da raça lemuriana, através da projeção, da ativação da tríade superior, com a queda dos anjos. Isso foi escrito, então, inclusive por Moisés, no Pentateuco, em Gênesis, né? A queda dos anjos, a queda das hostes luciferinas, né? A queda dos anjos, e trazendo essa possibilidade do desenvolvimento da tríade superior e nos dando a possibilidade da inteligência. Isso é muito importante, né? Então, aliás, isso aí nos dá, então, da própria noção que nós temos dessa tecnologia que nós temos moderna, né? Fala-se muito em inteligência artificial, né? Os computadores. É uma conversa que fala-se muito, né? Da existência de estar se criando uma inteligência artificial. É claro que isso aí é absolutamente impossível. Não existe a inteligência artificial e jamais vai existir. O computador ele faz o cômputo das coisas. Ele computa, ele apenas executa o trabalho conforme a programação que foi feita nele. Então, ele é fruto da programação técnica da mente de um programador. Então, ele somente faz isso, ele faz o cômputo, a síntese daquele conhecimento, né, na forma de computação. Mas jamais um computador terá uma inteligência, porque para ter inteligência é necessário ter uma estrutura. E para que alguém tenha inteligência, é necessário que tenha uma estrutura hiperfísica determinada pelo processo da evolução, e essa estrutura hiperfísica tem que receber esse influxo divino, né? Conforme o nosso mestre diz, a inteligência humana é proveniente justamente do Espírito de Deus no homem. Isso é muito importante, esse entendimento. Tudo bem? São coisas básicas, né, que a gente vai estudando e a gente vê que é uma coisa extraordinária esse entendimento, né? De todo esse complexo, esse arcabouço de entendimentos que justamente localiza-se neste mundo que nós denominamos esse mundo fantástico, chamado conjunto da ciência
iniciática das idades. E nessas considerações iniciais, nós vamos falar um pouco, para dando complementação a todos essas bases que nós mencionamos agora, né? Progressivamente. Vamos falar, então, mais um pouco, para finalizar, para darmos ao encaminhamento ao prosseguimento da antropogênese, falando sobre Jesus, um pouquinho sobre Jesus, né? Também chamado de Jesus, também chamado de Cristo, ou Jesus, ou Cristo. É preciso estabelecer uma distância, uma distinção entre o Jesus histórico e o Jesus místico. É claro que a distinção já se dá no seguinte: Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Jesus, na verdade, chamou-se Yoshua Ben Pandira, que era um ser de enorme evolução espiritual e que era, na sua existência anterior, foi descendente da casa de Davi. Então, Jesus, o Cristo, significa Jesus, o ungido. Jesus, o ungido pelo Cristo cósmico. Por isso que não é Jesus Cristo, é Jesus, o Cristo. O primeiro era essênio e nazareno, foi mensageiro da grande fraternidade para pregar os antigos ensinamentos divinos que deveriam ser a base de uma nova civilização. Então, Jesus, o Cristo, veio justamente pregar as bases para uma nova civilização. Isso, a ciência, no campo da religião, não se toca nesse assunto, né? É entendido que Jesus veio para fundar uma religião, é isso? Mas não, ele veio fundar uma nova civilização, um novo estado de consciência. Não foi entendido, mas nós, no terceiro milênio, estamos caminhando justamente em direção desse ponto fundamental de uma nova civilização, e que o nosso mestre coloca no ano 3005 como ponto inicial para uma nova civilização. É por isso que o nosso canal chama-se Conexão 3005, devido a esse fato justamente do ano 3005, designado pelo nosso mestre como, no final do terceiro milênio, o início de uma nova civilização no planeta Terra, né? Pelo espaço de 3 anos, Jesus foi mestre divino dos homens e percorreu a Palestina, levando a vida exemplar por sua pureza, compaixão e amor à humanidade. Operou quantidade enorme de prodígios, ressuscitando mortos, curando doentes, devolvendo a visão aos cegos, fazendo andar os paralíticos e realizando muitos outros atos que, pelo seu caráter extraordinário, foram qualificados de milagrosos. É isso. Na verdade, o milagre não existe. É isso. Nós podemos dizer assim, o milagre não existe. O milagre que nós entendemos, como seres humanos, como uma quebra das leis, uma quebra da lei que circunda todo o nosso processo fenomênico, isso não existe. Na verdade, quando um ser superior, faz o que chama-se de milagre, na verdade, ele age através da lei universal. É isso? O milagre feito por um ser de hierarquia, na face da Terra, é justamente a utilização das leis universais no processo de realização de algo que nós qualificamos de fantástico. Mas não é fantástico, é a realização da lei dentro de um plano superior de atuação, justamente de um ser superior, né? A sublimidade das suas doutrinas de Jesus ressalta principalmente em seu célebre Sermão da Montanha. Um dos pontos principais de Jesus foi justamente o Sermão da Montanha, né? Como iniciado que era, ensinou também doutrinas esotéricas, porém as reservava unicamente para poucos, isto é, para os seus discípulos eleitos. Tanto que Jesus dizia para os seus discípulos, não pregai para os gentios, ou seja, para aqueles que não acreditam em Deus. Ele diz, ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Isso ele falou, né? Pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel.
Nós, pela ciência iniciada das idades, sabemos que quem estava naquela época na casa de Israel, no comando, eram seres provindos da queda Atlante. Da queda Atlante. Então, Jesus estava ali para redimir a queda Atlante, né? Justamente a quarta raça-mãe, e iniciar uma nova raça. Né? Iniciar um novo processo evolutivo, justamente iniciando uma nova civilização. Ao Jesus histórico foram atribuídos vários feitos legendários que converteram em outro personagem puramente mítico, uma verdadeira cópia do deus Krishna, tão venerado na Índia. Aliás, Krishna e Jesus têm um paralelismo muito grande, né? Muito grande, né? Aliás, é dito que os anjos, os dois nasceram de uma virgem. Também a gente sabe que essa questão de nascer de uma virgem, como nós falamos aqui a respeito do Espírito Santo, né? Na verdade, quando se fala a virgindade de Maria, nós falamos do Espírito Santo, né? A virgindade de Maria está relativamente à natureza do Espírito Santo, que é o segundo trono, né? Então, que é Vishnu. Vishnu. Tanto que Moisés disse que o Espírito de Deus, no início, vagava sobre as águas. E águas, Maria, vem... De onde vem o nome Maria? Justamente vem do latim, mare. Né? Maria vem do latim mare, significa mar. Então, Maria, então, as águas, o segundo trono são as águas nunca tocadas. Então, Moisés afirmou que Deus tocou nas águas intocadas, nunca antes tocadas, e originou o mundo e tudo que existe no mundo. Né? Então, aí vem, então, essa noção da virgindade de Maria, que é justamente derivada dessa noção do Espírito Santo, do segundo trono, da Mãe Divina. Né? Para provar tal afirmação, basta fixar-se um pouco no paralelo que a autora de Isis Sem Véu, a autora Helena Petrovna Blavatsky, apresenta entre Jesus e Krishna, e do qual retiramos as seguintes comparações. Veja bem, comparando Jesus e Krishna. Veja bem, algumas comparações. Primeiro ponto. Jesus é perseguido por Herodes, rei da Judéia. Porém, vou repetir. Jesus é perseguido por Herodes, rei da Judéia, porém foge para o Egito, guiado por um anjo. Para assegurar-se de sua morte, Herodes ordena que sejam mortos 40 mil inocentes, 40 mil crianças. Da mesma forma, Krishna é perseguido por Kansa, tirano de Mathura, porém escapa de maneira milagrosa. Esperando matar o menino, o rei manda matar milhares de meninos. Da mesma coisa, o rei manda matar da mesma forma. Então, o primeiro paralelismo entre Jesus e Krishna. Né? O segundo ponto importante desse paralelismo, a mãe de Jesus era Mariam, ou Miriam, casou-se continuando virgem, porém teve vários filhos depois do primogênito Jesus. Aí tem toda a biografia que diz a esse respeito. Né? A mãe de Krishna era Devaki, uma virgem imaculada, porém havia dado luz a 8 filhos antes de Krishna. Então, o paralelismo também, nessa questão entre Jesus e Krishna, relativamente à sua mãe, a mãe divina. Né? Em terceiro lugar, também existe uma outra correlação, mas Jesus, da seguinte forma: Jesus opera milagres, retira demônios do corpo, lava os pés de seus discípulos, morre, desce ao inferno e sobe ao céu depois de salvar os mortos. Por sua vez, Krishna faz outro tanto, né? Com a diferença que lavou os pés dos Brahmanes e subiu ao paraíso, Vakunta ou paraíso de Vishnu. E um quarto ponto também importante dessa relação de Jesus e Krishna é o seguinte: um e outro divulgam o segredo do santuário e morrem. Cristo numa cruz, uma árvore, e Krishna numa árvore com o corpo atravessado por uma flecha. É isso. Então, Jesus morre na cruz, é isso? E Krishna foi morre também pregado numa cruz, atravessado por uma flecha. Então, aí está essa grande semelhança, né, que nós vemos justamente entre
essa conceituação de Jesus de Krishna. Então, isso aí são assuntos bastante importantes. A gente vê que tudo se repete de maneira cíclica, né? Não se repete da mesma maneira. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele diz que a cada avatar, ou seja, a cada manifestação da divindade através de um veículo específico, essa manifestação ocorre dentro de um plano diferente, de uma tônica específica. Então, Krishna teve uma tônica, e os outros seres anteriores a ele tiveram tônicas diferentes. Jesus teve outra tônica relativamente ao tempo que ele viveu. É isso? E assim sucessivamente, os outros seres que vêm depois de Jesus, ensinando no seu devido tempo, têm a sua tônica específica ao tempo em que vive. E assim, durante o século XXI, agora, e no momento que nós estamos vivendo, nós temos tônicas específicas, e inclusive o nosso mestre, HPB, veio com uma tônica específica para o século XIX, né? O professor Henrique José de Souza veio com uma tônica específica para o século XX e para o terceiro milênio, traduzindo essa necessidade que nós temos para entender esse processo evolutivo ao qual nós estamos submetidos e que está bastante evidente agora nesse início de século XXI, né? Agora no terceiro milênio, início do século XXI. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Então, está umas considerações iniciais a respeito desse nosso encontro, e agora, então, vamos dar sequência progressivamente, justamente ao capítulo 3, justamente da doutrina secreta, né, denominado como antropogênese, ou seja, origem das raças, né? Estávamos falando sobre a origem das raças, na primeira raça-mãe, segunda raça-mãe, terceira raça-mãe, e assim por diante. Então, dizemos que a terceira raça santa, os possuidores do fogo sagrado, aqueles em que os poderes encarnantes, achando-se maduros, tomaram para seus veículos, eram gigantes, com a força e formosura dos deuses. Foram os depositários dos segredos dos céus e da terra. Os deuses e heróis da quarta e quinta raças são as imagens deificadas desses homens da terceira raça, que foram os pais psíquicos e espirituais do homem, como os pitres, que foram os progenitores de seu corpo físico. Daí a natureza dual que apresenta esses deuses, cujas virtudes, como faltas, foram exaltadas até o extremo nas biografias compostas pela posteridade. Foram eles as raças pré-adâmicas e divinas. A embriologia, né, ensina que nas espécies de animais superiores humanas, a distinção dos sexos não se desenvolve enquanto não haja um processo considerável no desenvolvimento do embrião. Então, dentro desse processo de desenvolvimento da raça humana, tornou-se necessário, justamente a partir de meados da raça lemuriana, a existência justamente desse processo sexual de criação de novos seres. O processo não era sexualizado. Então, é interessante a coincidência, né? A doação do mental superior e a necessidade da sexualização do processo de criação dos seres. Isso aí é uma diversidade, porque a mente gera uma diversidade enorme de possibilidades, né, criativas do ser humano, né? E a sexualidade também. Ela gera uma enorme possibilidade de novas projeções dos arquétipos vindos das regiões superiores, no mundo físico denso, no transporte desses arquétipos que nós chamamos, que originam o DNA e o processo evolutivo das raças, né? Os Kumaras, seres de enorme transcendência, foram criados sem desejos nem paixões, permanecendo castos, inspirados pela santa sabedoria e sem desejos de progenie. O poder pelo qual o criaram primeiramente foi o de Kriya Shakti, misterioso e divino poder latente na vontade de cada homem, e o qual, se não é chamado a vida,
animado e desenvolvido pela prática da yoga, permanece adormecido em 999.999 homens de cada milhão e acaba por se atrofiar. Isso aí é numerologia cabalística, né? Aí seria necessário fazer um estudo em particular a esse respeito. Kriya Shakti é o poder do pensamento que permite produzir resultados fenomenais externos, perceptíveis por sua própria energia inerente. Os antigos sustentavam que qualquer ideia se manifestará externamente se concentra a atenção intensamente nela. É isso? Então, qualquer ideia se manifesta quando a gente concentra uma vontade inerente, intensa nessa ideia. O yogi executa suas maravilhas pelo poder da vontade. Então, o poder da criança. Veja bem, que não é o desejo, uma distinção. O desejo é algo inerente à nossa condição humana. Então, o ser humano deseja coisas para satisfazer seus interesses pessoais, próprios, particulares, do seu grupo e assim por diante. Agora, o yogi não. O ser que desenvolve a sua capacidade de evolutiva rumo ao adeptado, rumo a uma consciência super-humana, então ele desenvolve o poder da vontade, que está intimamente relacionado com o poder relacionado ao templo, a atividade templária, justamente da meditação, da contemplação e assim por diante, a vontade, né? Ligar à atividade templária. A terceira raça tinha criado assim os chamados filhos da vontade e da yoga, os antecessores espirituais de todos os aratas subsequentes e atuais, os Mahatmas de um modo verdadeiramente imaculado. Foram criados e não engendrados como seus irmãos da quarta raça. A criação é o resultado da vontade. Criação é o resultado da vontade, operando sobre a matéria fenomenal. Então, é o fenômeno e o numen. Então, a vontade é o númeno, vem do numen, de um estágio superior. E a criação é o fenômeno, que ocorre no fenômeno. Então, repetindo, a criação é o resultado da vontade, operando sobre a matéria fenomenal. É isso. Foram eles o grão da semente santa dos futuros salvadores da humanidade, os filhos da vontade da yoga, os aratas. É isso. Se as formas materializadas, que às vezes vamos emanar dos corpos de certos médiuns, como assim nós podemos falar, né? Pudessem fixar-se, tornando sólidos em lugar de se desvanecerem, a criação da primeira raça seria perfeitamente compreensível. É isso. Lemos no Rig Veda. Agora vem um trecho do Rig Veda, né? Lá da antiga Índia. Né? Primeiro surgiu nele o desejo, que foi o germe primordial da mente, e que os sábios, ao investigar com a sua inteligência, descobriram ser o laço que liga a entidade à não entidade. Kama nasceu primeiro. A ele nem os deuses, nem os pais, nem os homens igualaram. Ele nasceu do coração de Brahma. Alegoricamente, mostra o elemento psíquico desenvolvendo o fisiológico, antes do nascimento do pai, dos verdadeiros homens físicos. A primeira parte da terceira raça, ou seja, a primeira parte da raça lemuriana, foi produzida por gotas de suor. Então, os seres lemurianos, inicialmente, se produziu como eles exudavam partículas que a gente pode entender muito semelhantes a gotas de suor, né? Gotas de suor, as quais, depois de muitas transformações, se desenvolviam em corpos humanos. Mas a terceira raça muda de novo o seu processo de criar. Disse que emanou uma vis formativa, uma forma nova, que mudou as gotas de suor em gotas maiores, que cresceram, dilataram-se e transformaram-se em corpos ovoides, ovos enormes, nos quais o feto humano permanecia em gestação por vários anos. Então, foi a nova processo de manifestação, de criação, de geração de novos seres, né, vivos, foi justamente através de ovos. Aliás, os dinossauros eles botavam ovos, eram enormes, né? Mas eles reproduziam através da postura de ovos, né?
próprios dinossauros. Né? Isso a ciência sabe bem disso. Né? Então, aqui, Daksha, nascido deste modo, de ovos, é o pai dos progenitores da forma humana. Logo, a terceira raça se converte em andrógena ou hermafrodita. Então, a terceira raça, depois dessa condição da reprodução através de ovos, ela transforma-se em hermafrodita. Começa a ter as duas formas genitais, né? Masculina e feminina ao mesmo tempo. Tornam-se andrógenas ou hermafroditas. Isso foi, então, um novo estágio no processo evolutivo da terceira raça-mãe lemuriana. Né? Os indivíduos dessa raça eram redondos, os lemurianos, tendo as costas e os lados como num círculo. Eram terríveis por sua robustez e força, e corriam de maneira circular. Possuíam uma ambição desmedida. Zeus os dividiu em dois, e Apolo cerrou a sua pele. Assim diz justamente o conhecimento lá da antiga Grécia. Né? Em Madagascar, ilha em que pertenceu à Lemúria, existe uma tradição acerca do primeiro homem. No princípio, viveu sem comer. Porém, tendo feito, apareceu uma inchação numa perna. Esta arrebentou, surgindo uma mulher, que logo foi a mãe de sua raça. Então, isso aí foi uma ideia que existia no conhecimento antigo de Madagascar. Né? A gente precisa interpretar isso à luz da ciência iniciática. Né? Por que não teria existido pólipo humano? Isto faria compreender melhor como uma forma pode desenvolver-se como os lêmures, com sexo de uma parentela hermafrodita de um modo completamente distinto de seus progenitores imediatos. Né? A maioria da humanidade pertence à sétima sub-raça da quarta raça raiz. A maioria da humanidade pertence à sétima sub-raça da quarta raça raiz. Os chineses e seus descendentes, malaios, mongóis, tibetanos, húngaros, finlandeses, até os esquimós são o resto desse último ramo. Shenrezi, Avalokiteshvara ou Logos é o aspecto superior nas regiões divinas. Porém, nos planos manifestados é como Daksha, o progenitor dos homens. Padmapani é chamado esotericamente o Bodhisattva Shenrezi. O que tudo vê. É considerado como o grande protetor da Ásia e do Tibete. A fim de guiar os lamas na santidade e preservar os grandes arats do mundo, disse que esse ser celestial se manifesta de idade em idade, na forma humana no Dalai Lama e no Tetshu Lama. Assim diz a teologia do Tibete. Né? Diz também que se encarnará como o Buda mais perfeito no Tibete. Aí, seguindo o conhecimento tibetano dado por HPB. Né? Ele é a síntese de todas as raças precedentes e o progenitor de todas as raças humanas, depois da terceira, a primeira completa e assim representado como a combinação das 4 raças primordiais. Falando do Tibete, nós devemos dizer, conforme o ensinamento do professor Henrique de Souza, a função do Tibete já terminou. A função histórica iniciada do Tibete está finda, terminou. Tudo que estava no Tibete foi trazido para o Brasil. Veja bem, ensinamento do professor Henrique José de Souza. E entrou justamente no Brasil e está situado no Brasil. E o ponto de entrada, justamente, foi através da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea. O ponto de entrada, através da Pedra da Gávea. Ali é um ponto sagrado muito importante existente no Brasil. Então, tudo que existia no Tibete já foi transferido para o Brasil, porque o Brasil é o berço da nova civilização. Padmapani se converte na China em seu aspecto feminino, em Kuan Yin, que assume a forma que quer. O homem foi o primeiro a aparecer no quarto globo, Terra, pois a mônada já percorrera em outros 3 globos, em cada um dos graus dos 3 estados da matéria, exceto o último grau do terceiro estado, sólido, que só se alcança no ponto médio da evolução. No arco descendente ou involutivo, o espiritual gradualmente se transforma no material, na linha média da base,
o espírito e a matéria se equilibram no homem. No arco ascendente, o espírito volta a afirmar-se lentamente à custa do físico, de modo que, no fim da 7ª ronda, da 7ª raça, a mônada se vê livre da matéria, tendo ganho a experiência e a sabedoria, fruto de todas as suas vidas pessoais. Então, nós vemos que... Então, esse é o processo da descida de consciência, descida de vida e energia e subida da vida consciência. Esse é o processo da antropogênese. Estamos agora na 5ª raça-mãe, proveniente da 5ª subraça semítica da raça ariana. E essa 5ª subraça, 5ª raça-mãe ariana, deverá atingir um processo no ano 3005 que vai conduzir todos para uma nova civilização. Isso é a tônica dada, de ensinamento dada pelo professor Henrique José de Souza, e, inclusive dizendo ele que o Brasil é a pátria da Avatara Maitreya. É isso? É patrimônio da ordem de Cristo e berço da nova civilização. Muito bem. Eu passo, então, a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para que a gente prossiga o nosso encontro. Muito bom, professor. Nossa, o senhor fez um apanhado geral aí. Então, misturando um pouco esse finalzinho que o senhor fala em descida de vida e energia e retorno de vida-consciência, eu me lembrei também com a primeira parte que o senhor fala do Espírito Santo, né, da pomba do Espírito Santo como símbolo, né, do cristianismo. E lembrando, professor, quando Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, desce uma língua de fogo, como se fosse o Espírito Santo, né? E como que a gente pode associar isso com vida e energia, também com sabedoria, né? Porque um dos símbolos da pomba do Espírito Santo é a sabedoria. E na Pentecostes isso também acontece com os discípulos, os apóstolos de Cristo, né? Isso no Evangelho é dito, que quando Jesus é batizado por João Batista, né, aqueles que tinham capacidade de observar, nem todos viram, somente as pessoas que tinham capacidade de ter essa visão fantástica. E João Batista viu, e muitos que tinham capacidade de ver viram. Né? Há uma pomba, apareceu uma pomba do Espírito Santo. E uma voz falou, uma voz disse, esse é o meu filho amado com quem eu me comprazo. Isso, então, é claro que quem fala é a Mãe Divina. Por isso que na eubiose é dado esse conhecimento, que Jesus, ele nasceu, Jesus provém do Divino Espírito Santo. Né? Na religião diz que Jesus foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Na ciência iniciada das idades, ensinada na eubiose, disse o seguinte, que aquilo que se manifestou em Jesus foi justamente o avatara do segundo trono. Jesus é a avatara do segundo trono. Não é verdade? Então, por isso que é uma ligação muito grande entre Jesus e o Espírito Santo. Né? Aí, o símbolo do Espírito Santo é a pomba. Né? Que, aliás, isso aí está presente nas festas do Divino Espírito Santo no Brasil. Até hoje existe, né? A festa do Divino Espírito Santo. E quem já foi um dia na festa do Divino Espírito Santo sabe que as pessoas vão a cavalo, né, na festa, mandando, fazendo isso, e levam uma bandeira enorme, né? Bandeiras. E nessa bandeira, a figura central da bandeira é uma pomba. Justamente a pomba do Espírito Santo. Né? Então, isso aí tem uma ligação muito grande com esse processo do Brasil, como pátria, berço da nova civilização. E eu quero dizer o seguinte, que a festa do Divino Espírito Santo não foi uma criação da Igreja Católica. Veja bem, vamos deixar bem claro. A festa do Divino Espírito Santo não foi criação da Igreja Católica, foi criação da Rainha Santa Isabel. Santa Isabel, em 1200 e tanto, lá em Portugal. Foi ela que criou. Então, ela como ser iluminado, por isso que a própria Igreja Católica canonizou a Rainha Isabel como santa, a Rainha Santa Isabel. Né? Então, ela que criou a festa do Divino Espírito Santo. E a gente sabe que na festa do Espírito Santo, Divino Espírito Santo, qual é o foco que tem na festa? São as crianças. As crianças é o foco da festa. E escolhe-se uma menina ou um menino, né,
que no final é coroado na festa do Divino Espírito Santo. É assim. Aí uma criança bem jovenzinha, pode ser uma menina, um menino, recebe uma coroa, a coroa do Divino Espírito Santo. Isso tem um significado enorme, foi gerado pelas ideias da rainha Santa Isabel, né? Isso, é claro que isso tem uma relação muito grande com aquilo que o nosso mestre afirma, né? Que o Brasil é a pátria da Batalha-Maitreya e berço da nova civilização. Muito bom, professor. E você, Gilberto, tem algumas considerações a fazer? Bom, vamos lá. Não só agradecer o pessoal aqui que está no chat, bastante gente participando. Interessante essa última palavra do professor, né, que foi feita pela rainha, né? A gente acha que é da igreja, né? Interessante, mas que ela foi incorporada, né, posteriormente, dada a sua importância. Essa é uma informação bem relevante. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está no chat, pedir para o pessoal que está acompanhando, agradecer pelo acompanhamento, pedir para compartilhar o conteúdo aí, né, para os seus amigos, as pessoas que vocês gostam, recomendar, né, o nosso conteúdo. E se você ainda não for inscrito no canal, clica aí no sininho de inscrição, não paga nada, obviamente, né? E curte o vídeo. Quando essas ações, o YouTube reconhece, né, que esse conteúdo ele tem relevância, quando a gente tem uma interação com o conteúdo, tá? E se mesmo assim você estiver vendo esse vídeo depois, tiver aí alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, basta escrever aqui no vídeo embaixo, deixa escrito no canal, no próprio vídeo, que o professor responde aí todas as perguntas. Pode perguntar o que quiser a respeito aí do conteúdo, né, abordado aqui no vídeo, certo? É isso. Eu quero fazer aqui uma observação, viu, Carlos? Pode Aqui fazer, professor. o nosso irmão Júlio falou de Jefferson, Buda, Celeste, Yoshua Ben-Pandira terreno e João Batista humano. É isso? Isso. Justamente. Isso. Uma informação muito importante que o nosso irmão Júlio falou, isso tem uma importância muito grande. Porque naquele momento existia a existência de Yoshua Ben-Pandira, que era justamente uma consciência que isso está no Evangelho, está nos registros evangélicos, né? Que ele descendia da casa de Davi. Então, Jesus não era simplesmente ele exercia o ofício de marceneiro, né? Carpinteiro. Não era simplesmente, ele era um ser de hierarquia, real, né? Ele tinha sangue real nas veias. Né? Então, a família dele tinha Maria também, né? Sangue real. E a avó de Maria, Ana era a avó de Jesus, a mãe de Maria, né? E tinha um sangue real, descendente da casa de Davi. Mas é claro que no Gólgota estão ali envoltos várias conceituações de entidades que nós chamamos Buda, né? O Buda celeste, o Buda terreno e o Buda humano, né? E assim por diante, né? Tanto que o Júlio fala sobre Jeffersus. O que é o Jefferson, dito pelo Júlio Teixeira, mas é justamente aquilo que é projeção do sexto senhor, Aquibel. Jefferson é projeção do sexto senhor, Aquibel. É o planetário, né? E justamente Lúcifer é projeção do quinto senhor, Luzbel. E os dois estavam presentes em todo aquele processo que Jesus e Yoshua Ben-Pandira passou, né? Então, isso aí é muito importante no processo que nós chamamos do Gólgota, né? O Gólgota, né? Isso tudo foi o Gólgota, na verdade, o nosso mestre diz, o professor Henrique de Souza,
que o Gólgota, aquilo que aconteceu na crucificação, é o maior mistério que o ser humano tem para entender. Veja bem, porque, de maneira geral, todo o nosso universo, que eu digo, o nosso sistema solar, estava ali presente naquele momento, não é verdade? Com Jefferson, dessa projeção de Aquibel, o sexto senhor, né? Com Lúcifer como projeção do quinto senhor, Luzbel, não é isso? E Yoshua Ben Pandira ali representando justamente essa forma específica, né? de veículo para esses seres, né? Além disso, existia um outro Jesus, justamente entre os essênios, né? Que era especificamente um veículo eleito para a projeção de Jefferson, né? Se bem que Jesus fazia a manifestação tanto de Lúcifer ou de Jefferson de acordo com a necessidade que a lei determinava para essa manifestação. Então, justamente como nosso irmão Júlio falou, né, fala aí sobre esses Budas, né? Isso é muito importante, esse entendimento. E quem vier para a eubiose vai ter a oportunidade de ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique de Souza, muitas revelações, muitos estudos profundos a respeito desse assunto, a respeito do Gólgota, né? Que, repetindo, né, que o nosso mestre diz, que é o mistério mais profundo que a humanidade tem que entender. Sempre lembrando o seguinte, que a Terra tem essa função muito importante no sistema solar. Nós já dissemos isso e estamos falando de antropogênese e vamos deixando isso bem claro. Né? É o único planeta no sistema solar que tem vida orgânica. Veja só, vou repetir. A Terra é o único planeta no sistema solar que alberga, que tem a possibilidade de ter vida orgânica. Por quê? Ela está na faixa ecológica. Então, é o único planeta em que nós temos a possibilidade de ter uma consciência encarnada num corpo humano. Porque todos os outros planetas têm vida? Têm vida, mas vida hiperfísica. Todos os outros planetas do sistema solar, todos os outros planetas do sistema solar, não vamos dizer que não têm vida, eles têm vida, mas vida hiperfísica. Agora, a vida orgânica, como nós temos, um ser aqui, principalmente o ser humano, constituindo uma personalidade, é o único planeta que tem essa possibilidade. Então, isso é muito. Veja a importância a importância do planeta Terra. É o único planeta no sistema solar em que existe a possibilidade da consciência vivenciar a experiência humana. Repetindo, é o único planeta no sistema solar que tem a oportunidade de oferecer à consciência, a projeção da mônada, vivenciar a experiência humana. E hoje nós sabemos, através, o nosso próprio mestre falou, falando do terceiro milênio, a Terra está atingindo, está ascendendo para um estágio superior, evolutivo, né? A Terra, que nem os nossos irmãos espíritas afirmam, né? A Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Ou seja, a Terra está passando para o quinto sistema evolutivo. Está começando a entrar nessa frequência vibratória do quinto sistema. Então, terceiro e quarto sistemas serão tirados da face da Terra e ficando justamente o desenvolvimento para o quinto sistema evolutivo, como o nosso mestre afirmou, a partir do ano 3005. Isso é muito importante, esse entendimento, partindo justamente desse entendimento do Gólgota, que é muito difícil uma pessoa entender. É muito difícil. Um ser humano não consegue entender isso. Isso eu tenho certeza. Um ser humano não consegue entender isso. Somente um ser que atinge uma fase de adeptado, de iniciado, de grande luminosidade, pode entender a fundo aquilo que aconteceu naquele tempo divino, dessa experiência universal trazida pelo Yoshua Ben Pandira e de todas as hierarquias que constituiu aquele evento maravilhoso
contido na história de Jesus, o Cristo na face da terra. Muito bom, professor, mas realmente é muito difícil entender essa questão do Gólgota, né, professor? E voltando ao princípio que o senhor falou, né, entre a polaridade, entre o bem e o mal, né, será que quando a gente conseguir, né, esse estágio de consciência, a gente vai conseguir superar toda essa polaridade que existe entre o bem e o mal? Exatamente. O importante é entender é o seguinte, que nós somos levados a entender que o bem vai vencer o mal. Isso que o grande programa da lei universal é vencer o mal. Não é bem assim, não é bem assim. O grande projeto universal da evolução é justamente o bem, fornecer elementos e oportunidades para as sombras evoluírem e se iluminarem. Isso. Então, não é simplesmente vencer, mas resgatar, possibilitar a regeneração daqueles que se encontram nas sombras. Não é verdade? Através do quê? Daquilo que Jesus falou, através do amor e do perdão. Através a grande base universal, que é o amor e o perdão. Então, esse é o grande. Por isso que Jesus, eu digo, né? Jesus dizia: ame os seus inimigos, ame aquele que vos persegue. Para nós, isso é uma coisa difícil de caber na nossa cabeça, é muito difícil ainda. Mas um dia nós entenderemos isso de acordo com quando a gente atingir um estado adaptado, atingir um estado de iluminação, isso vai ser a nossa vida permanente dentro desse estágio. E todos nós chegaremos lá. Toda a consciência está destinada a se tornar um ser super-humano e depois se tornar um ser subdivino e depois divino, conforme a parábola do filho pródigo do nosso augusto mestre Jesus o Cristo, né? A volta à casa do Pai, a parábola do filho pródigo. Muito bom, professor. E a Terra é o único planeta orgânico, né, professor? Será que isso No é um sistema privilégio? solar. Não, deixa, Isso. Carlos, Ah, no tá. sistema solar. No sistema solar, isso. Pode ser, é claro que deve existir. É impossível que não existam outros planetas, né? Com Hum. bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas. É impossível. A minha mente humana se recusa a admitir que a Terra é o único planeta que tem vida orgânica no universo tão imenso. Não é verdade? É impossível a gente entender que não. Né? Claro, Verdade. né? Então, seria um desperdício. A Terra sendo esse habitat orgânico do sistema solar, professor, isso é um privilégio ou é É um um desafio? privilégio, claro, é uma escola. A É uma Terra é uma escola. escola extraordinária, de uma enorme importância no sistema solar e na galáxia. Né? E Hum. claro que existem outras escolas em outros planetas, né? Tanto que, agora não sou eu quem vou falar, isso aí é ensinamento do professor Henrique José de Souza, não é invenção minha. Hein? Eu estou falando ensinamento do professor Henrique José de Souza. O professor falou o seguinte: quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Reencarnará, será levado para mundos obscuros ou mundos primitivos. Então, na verdade, nós chegamos à conclusão seguinte, que o planeta Terra, todos aqueles que vivem no planeta Terra, é a última reencarnação na Terra. Olha só o que eu estou falando. É a última reencarnação na Terra. Ou seja, ou vai ou não vai. Ou vai para a nova civilização, ou sai da Terra e vai para mundos obscuros. É isso. Então, o importante é que a Terra vai ser promovida. Vai ser promovida. É evidente que a Terra não vai ficar sempre nesse estágio de vida orgânica, como nós entendemos. A Terra vai se sutilizar também. Não é verdade? Por exemplo, a quinta raça-mãe é uma raça mais sutil do que a quarta raça-mãe Atlântide. Né? A nossa raça é mais sutil. A sexta sub-raça será mais sutil ainda.
A sétima raça-mãe será muito mais sutil. Por isso que a própria antropogênese chama-se a sétima raça-mãe de raça alada. Não é porque tem asas, porque ela vai voar nos mundos hiperfísicos, vai se desprender da atmosfera. Não é verdade? É claro que tudo isso vai constituir o mundo futuro. A nossa tendência é caminhar para mundos hiperfísicos, cada vez mais intensamente, a volta à casa do Pai. Mas, atualmente, a Terra é uma escola de uma enorme importância no sistema solar. E deve existir outras escolas, como o nosso mestre afirmou, né? Que aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização serão levados para mundos obscuros ou planetas primitivos, e o Espiritismo fala isso também. O Espiritismo fala isso também, os espíritos conhecem isso também. Então, é evidente que existem outros planetas que têm a possibilidade de uma vida orgânica densa. E é claro que a lei não vai punir ninguém, a lei não pune ninguém. O processo kármico não é punição, o processo kármico não é punição. O processo kármico é oportunidade. Então, aqueles que saírem da Terra não vão ser punidos, terão a oportunidade de evoluir. Agora, quem vai ou não vai, todos nós estamos nesse barco. Estamos todos no mesmo barco, né? Não adianta dizer eu, eles, os outros. Não, não é nós e eles. Né? Todos estamos no mesmo barco. Quem vai decidir? É a lei que vai decidir. Quem vai e quem não vai. É a lei que vai decidir, na verdade. Quem vai e quem não vai. Isso. Então, isso é muito importante, então, a decisão da lei, mas de uma forma eu sei. De uma forma eu sei. Tudo que a lei resolve é baseado justamente no amor e no perdão. Isso, os grandes mestres nos ensinam isso. Nada é feito fora. E o nosso mestre, o professor Luiz Garcia Souza, nos afirmou isso. Nada acontece na lei universal que não seja baseado nisso, no amor e no perdão. Isso é muito importante a gente entender definitivamente. Muito bom, professor. A Beth Oliveira coloca o seguinte: a sublimação ao ápice da tríade diminuirá a polaridade? Evolução deve indicar sublimação em mutualidade? Veja bem, a diminuição da polaridade. O que é diminuir a polaridade? É justamente fazer o equilíbrio, né? Fazer o equilíbrio entre as duas posições. A gente sabe que no tal, se a gente vê o símbolo do tal, né? Qual é o símbolo do tal? Um círculo e tem uma linha em forma de S. Tem um lado escuro e um lado mais claro. O lado mais escuro tem uma bolinha branca e o lado mais claro tem um círculo preto. Isso significa o quê? O bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Significa o quê? A polaridade. Na verdade, o bem e o mal que nós entendemos, eles tendem para o equilíbrio. O equilíbrio. Esse equilíbrio é produzido pelo entendimento superior. Na verdade, aquela consciência que vive em estágio superior de entendimento, junto às hierarquias, vive no conjunto das hierarquias, ela já não age mais através desse entendimento da polaridade, está tudo harmonizado. Né? Então, na verdade, não é a diminuição da polaridade, ou subir a polaridade. Em essência, tudo continua existindo mais de maneira equilibrada, né? Então, essa evolução indica essa sublimação ao qual nós estamos submetidos, né? E isso aí é inerente à nossa própria natureza humana e inevitável. A evolução, eu digo, a evolução é inevitável. Inevitável. Ninguém pode evitar a evolução. Ela acontece de qualquer maneira, demorando mais tempo ou menos tempo, mas esse é o caminho inevitável para todos. A volta à casa do Pai. Ah, O
Uma colocação que o Júlio Teixeira faz, também que eu acho oportuna, é sobre o tempo, professor. O tempo eterno e espaço infinito. Exatamente, o tempo eterno, espaço infinito. É claro que o tempo é algo difícil da gente entender, né? Tempo, espaço infinito. O budismo nos fala do aqui e agora, né? O que é o tempo? O aqui e agora. É o exato momento, né? A gente sabe, já falamos repetidamente isso aí, né? Que a máquina do tempo existe, né? A ciência discute isso. Existe a máquina do tempo? Muitos dizem que pode existir, outros dizem que não, né? Eu já citei várias vezes que teve um cientista de enorme influência na física que ele afirmou, há anos atrás, ele afirmou que a máquina do tempo não pode existir. Porque se existisse, nós teríamos hoje a visita de seres do futuro. Se existisse a máquina do tempo, seres do futuro estariam nos visitando e dizendo, eu sou do futuro. Mas não é bem assim que acontece, não é verdade? O que é a máquina do tempo? A máquina do tempo existe? Existe. Nós somos a máquina do tempo. A nossa consciência é a máquina do tempo. É isso? Então, na medida em que o indivíduo vai evoluindo, vai produzindo esse processo que nós falamos do projeto de iniciação, ele vai avançando para o futuro. A sua consciência vai encaminhando para o futuro. Então, se eu me colocar aqui, se eu olhar para um lado e ver Jesus, eu vejo o futuro. Se eu olhar para o outro lado e ver os animais, eu vejo o passado. Então, para mim, ou para todo ser humano, né, os animais representam o nosso passado. E os seres de hierarquia, Jesus e outros iluminados, representam o nosso futuro. Mas nós somos uma máquina do tempo, nós estamos caminhando, realizando essa transformação temporal dentro de nós para o futuro. Na verdade, isso dentro da nossa imaginação, do tempo considerando passado, presente e futuro, não é isso? Mas, na verdade, o tempo realmente é infinito. Agora, como é que nós vamos entender o espaço e tempo infinito? É muito difícil, é impossível a nossa consciência humana entender isso. Isso vai ficar, entretenimento, vai ficar para uma condição evolutiva muito ainda distante de nós, né? No espaço das eternidades, e com certeza nós teremos esse entendimento em um determinado momento, né? Mas isso quando a nossa consciência evoluir, não é isso? Para esse ponto de entendimento. Muito bom. Muito bom, professor. Viu, agora chegou o momento de eu dar os recados aqui do nosso canal Conexão 3005. E toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa. E nessa terça-feira teremos no mesmo horário, né, dia 30 de maio de 2023, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, né? Então, o canal Conexão 3005 tem como tema da sua roda de conversa conhecendo o sistema geográfico e as peculiaridades de sua cidade 3. Então, a terceira cidade do sistema geográfico são Carmo de Minas, Minas Gerais, Santo Amaro da Purificação, Itaparica, Bahia, e São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. E o tema será debatido sobre qual a tônica e a ciência das cidades sagradas, quais os aspectos sociais, econômicos e culturais, qual a conexão sagrada, cósmica e iniciática, né? Os convidados são Leila Grilo, Fernando Monteiro e Fausto Antônio e Elcio Santos. A ideação é de Edina Santos e Antonina Ivo, o apoio de José Roberto, de Cássia Oliveira e Ariel Correia, e também da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, participe, vai ser uma roda de conversa muito interessante. Eu queria também falar sobre o nosso espaço Shakti, né? Quem estiver passando por São Lourenço, né, sul de Minas,
dê uma passadinha no Centro de Terapia Holística Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, via WhatsApp, o prefixo é 35, o telefone é 99756-6874, e também pelo Instagram, @Shakti Nova Era. E lembrando, nós temos Espaço Shakti Nova Era em Brasília também, e espero que breve em São Paulo. E a gente está na campanha do agasalho, né? A Fundação Henrique José de Souza tem a sua campanha do agasalho, agora que estamos chegando no inverno, e quem puder fazer sua contribuição com um bom agasalho, em bom estado, deixando nos departamentos e também lá na Fundação em São Lourenço. E quem não puder ou quiser contribuir com qualquer importância, pode fazer no Banco do Brasil, tá? O CNPJ está aí, 24.826.406, contrário 96, e a agência é 0983, dígito 0, e a conta 7632, dígito 5. Bom, os recados eram esse, professor. O pessoal está agradecendo, todo mundo agradecendo pelo encontro de hoje. Realmente foi assim maravilhoso, viu, professor? E eu queria, né, como a gente já estourou o horário, eu queria agradecer a participação de todos e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, e até a próxima roda de conversa, terça-feira, dia 30 de maio, e até o nosso próximo encontro no próximo sábado, né, professor? É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Agradecer a todos que permaneceram aqui até o finalzinho conosco, nesse final de sábado. Então, um bom restante aí de sábado para todo mundo, um bom domingo, né? Fiquem bem e nos vemos aí nos próximos programas. O próximo agora sendo na terça-feira, e no próximo sábado estaremos aqui novamente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, obrigado meu irmão Carlos Nascimento. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui. E o convite fica aí permanecendo, né? Permanece o convite para terça-feira que vem, para a roda de conversa, e que a gente volte aqui para o nosso sábado que vem, para a nossa reunião, né? E, como sempre digo, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.